Flamengo vem e resolve mais um dos problemas com Felipe Luiz para renovar. Vamos falar sobre isso, tem informação aí também. Breno Bidon, Anderson Talisca, Vitão, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo e o Internacional. É uma piada, meus amigos. Uma piada, aquela que não tem a menor graça. Isso porque o Flamengo ofereceu uma proposta, eu diria para vocês, até generosa ao Internacional, para que o Internacional venda o Vitão, e o Internacional, o Flamengo deu a mão. Eles querem o braço, rapaz. Pois é, olha isso. Eu acho até que o Flamengo ofereceu demais e o dirigente do Internacional tinha que ter aceitado correndo isso aí. Olha aí. O Flamengo ofereceu o perdão da dívida do Thiago Maia, que até hoje eles não pagaram uma parcela sequer. E o Flamengo ofereceu não só o perdão, como o perdão dos juros dessa dívida, que já chega na casa aí, juros mais correção, 700 mil euros. Então, só aí nós temos 4 milhões e 700 mil euros de perdão do Flamengo. E o Flamengo ofereceu mais 4 milhões de reais à vista para ter direito a 100% dos direitos econômicos do Internacional. Juntando tudo, o Flamengo, o perdão da dívida, mais os juros, mais correção, mais os 4 milhões, o Flamengo fez uma proposta de 8 milhões de euros e 8 milhões e 700 mil euros. O Internacional recusou essa proposta do Flamengo, não só recusou e fez uma contraproposta de 10 milhões de euros, pedindo para que o Flamengo não cobrasse os juros e a correção da dívida envolvendo o Thiago Maia, que já está aí há muito tempo, tá? Pediu o perdão da dívida de 4 milhões de euros, pediu o perdão dos juros, pediu o perdão da correção e mais 6 milhões de euros. Olha isso, cara. Rapaz, sendo que, gente, o Flamengo não topou essa contraproposta. E se eu sou o Flamengo, sai do negócio. Se vier correr atrás depois, que se dane. Não tem mais negócio. Que isso, Pedrão? Mas os caras têm que raciocinar, Pedrão, de forma fria. Você está colocando a emoção, meu amigo. Eles estão com o Pires na mão em relação à dívida e com o Pires na mão em relação ao Vitão. O contrato do Vitão com o Internacional vai até o final da temporada que está por vir. E o Vitão já deu demonstrações claras que não quer renovar o seu contrato com a equipe colorada. Ou seja, eles estão correndo o risco de perder o jogador de graça no final da temporada e continuar devendo a dívida mais os juros mais a correção para o Flamengo. Eu acho até de uma burrice dos dirigentes do Internacional. Acho até que a proposta que o Flamengo fez é mais vantajosa ao Inter do que ao Flamengo. Tudo bem que é o jogador, mas está oferecendo até demais. E o Inter quer mais. Eu sairia do negócio. Não sei qual a sua opinião sobre isso. Então tudo bem, fica aí. Se depois vier, não, quero voltar atrás. Não tem mais. Ficar na disso não tem mais. Tá? Pessoal, o Flamengo ainda não bateu o martelo sobre a representação oficial do elenco, mas o Flamengo tá uma tendência a se representar para a pré-temporada, no dia 14 de janeiro, pessoal. Mas a data ainda é uma previsão, não tem data oficial colocada, carimbada, martelada, martelo batido nesse momento.
Muita gente, caramba, Pedrão, dia 14, 15 já tem jogo do Carioca, os caras vão se representar dia 14. Gente, os caras entraram de férias dia 18. O certo mesmo seria eles voltarem dia 18 de janeiro. Mas como a gente tem uma temporada maluca, que o brasileiro vai começar no dia 28 de janeiro, que no dia 24 tem Supercopa, Pedrão, mas tá tranquilo porque o Corinthians só entrou de férias agora também. Então, vai equiparar? Não vai. Porque no meio do ano, quando o Flamengo foi lá disputar a Copa do Mundo de Clubes, o Corinthians deu férias de 15 dias para os seus atletas. Antecipou 15 dias de férias para os seus atletas. Então agora, eles só precisam pagar mais 15. O Flamengo está devendo 30. E aí vai tentar fazer isso aí para depois pagar no meio do ano o restante ali, após o fim da Copa do Mundo. E aí já tem Supercopa no dia 24. Não é uma data oficial, mas é uma estimativa da própria CBF. E tem a Recopa em fevereiro. Dia 19 de fevereiro, o jogo da ida. Dia 26 de fevereiro, o jogo da volta. Um dia depois do meu aniversário. Já até comprei a passagem aqui para a Argentina, porque se ficar postergando, deixar para depois, a passagem ela dispara e fica realmente muito cara, tá? O Flamengo encerrou 2025 com uma média de público assustadora de 62.548 pessoas por jogo. É a 9ª maior média de público do mundo. E vale lembrar que o Flamengo só não leva mais gente porque não tem espaço no estádio. Tudo bem que determinados jogos cabem 70 mil pessoas, mas aí tem que isolar a área de baixo da área do visitante ali. O Flamengo está até providenciando a instalação de uma rede ali. Todo mundo está usando. Eu acho terrível, acho ruim, mas todo mundo usa. Já tem no Allianz Parque, já tem lá do Atlético Mineiro, tem no do Atlético Paranaense. Eles fazem isso para aumentar a capacidade do estádio. O Flamengo vai fazer também e vai ter média de públicos aí, quem sabe, maiores do que essa. Mas é a 9ª maior média do mundo. E vai lembrar que pelo mundo a gente tem estádio de 80 mil, 70 mil, de fato, né? 75, 78 mil pessoas aí. É uma média de público realmente absurda que o torcedor rubro-negro conseguiu nessa temporada que passou. Cara, a Adidas, eu não entendo a Adidas. Aqui, Adidas, mas a Adidas só vai lançar o uniforme do Flamengo 2026 em maio. Né? Pô, a temporada do Flamengo vai começar agora, logo, né? Só vai lançar em maio. De repente, o torcedor pode... Pô, Pedrão, mas o ano de 2025 é histórico. Quem sabe não pode trazer boas recordações e lembranças ali para as decisões que o Flamengo vai disputar da Supercopa, da Recopa, do Carioca também, mas que é menos relevante, né? De La Cruz recebe sondagens, mas está nos planos do Flamengo e se prepara para a próxima pré-temporada. O Uruguai vai passar por um procedimento no joelho para tentar ter um 2026 com mais chances na equipe rubro-negra. O Flamengo não pensa nesse momento em descartar uma palavra feia, mas em negociar o jogador, beleza? Porque realmente nesse final de temporada aí, principalmente na final, quando o Paris Saint-Germain ele foi bem demais. Quando ele tá bem fisicamente, dificilmente ele vai mal. É um jogador que é regular na questão técnica, tática. Agora na questão física realmente deixa muito a desejar, e nessa temporada que passou deixou mais ainda a desejar. Espero que possa ser achada alguma solução para ele na próxima temporada. E bate falta ainda, né? Algo que, tudo bem que o Arrascaeta fez gol de falta esse ano, acho que o Léo Pereira também fez gol de falta esse ano, mas é algo que vem rareando, não só no Flamengo, no futebol brasileiro, no futebol mundial, que é esse cara ali que bate bem as bolas paradas. Aliás, foi o único que converteu o seu pênalti, né? Na disputa por pênalti contra a equipe do PSG. Os outros não que sejam mal cobradores, mas perderam todos. Aí acho uma boa e tomara que ele seja recuperável, assim como o Arrascaeta foi agora.
Rapaz, para. Para do quê, Pedrão? Para do quê, Pedrão? Sabia que se o Corinthians ganhasse, a imprensa tradicional, principalmente a tradicional, ia querer impor esse discurso goela abaixo em comparação com o Flamengo. Em dois sentidos. Primeiro, eles estão comparando com o Flamengo e o Flamengo de 2013, que estava em reconstrução financeira, né, também ganhou a Copa do Brasil e ali foi um ponto de virada para o Flamengo. Será que não vai ser um ponto de virada agora para o Corinthians também? O Corinthians não está se reestruturando financeiramente. O Flamengo abriu mão do Wagner Love, tá? O Dorival, que hoje é técnico do Corinthians, tinha um salário altíssimo. O Bandeira chegou tendo que rescindir o contrato dele, depois tomando processo do Dorival corretamente, porque o Flamengo ficou meses ali sem pagar o treinador, o Dorival teve que ir embora. Né? O Flamengo tinha contratado um atacante do Mojimirim, e o nome dele é Hernani Brocador, que destruiu naquele ano, mas contratou a preço de custo do Mojimirim. O Flamengo contratou outro atacante do 15 de Piracicaba, chamado Paulinho, que foi apelidado como Paulinho 762. Vai, Paulinho, vai, Paulinho. Paulinho detonou naquela temporada, mas veio do 15 de Piracicaba. Veio do interior de São Paulo e veio barato. Né? Uma equipe que nem na segunda divisão tá, o 15 de Piracicaba. Não me recordo se a época estava. Mas são equipes que figuram ali na terceira, quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Flamengo ali de caro, só tinha o Elias, mas o Elias era empréstimo. Nem era jogador do Flamengo e o Flamengo não tinha pretensão de comprar o Elias. O Flamengo deixou de comprar o Elias para manter a sua austeridade financeira e depois o Elias vai para o Corinthians. O Corinthians hoje, diferente daquele Flamengo campeão, tem Memphis Depay, caríssimo, e Yuri Alberto, que o pessoal fica chamando de bagre, mas definiu a final e foi caro também. A equipe do Corinthians. O Corinthians tem Carrilho. Né? O Corinthians tem Rodrigo Garro. O Corinthians tem o Dorival, técnico do Flamengo, agora interino, que virou permanente, porque o Mano Menezes saiu no meio do trabalho, que era o Jaime de Almeida. Recém começando a carreira como profissional de fato. Então, gente, essa comparação não cabe. Até porque o Corinthians não está nem visando se reestruturar financeiramente. Estão gastando aí como se não houvesse amanhã, não pagou o Ranieri pro Cuiabá, tá até hoje lá o Cuiabá querendo receber, não pagou o Félix Torres do Santos Laguna, que eu acho que já até saiu do Corinthians, não sei, mas tá lá o Santos Laguna pedindo a dívida, né? Então não cabe essa comparação. Outra coisa, tal de Chico Joubert falou aqui. O que o Dorival fez esse ano no Corinthians eu equiparo ao trabalho do Felipe Luiz no Flamengo. Desculpa, mas eu equiparo pelo contexto do Corinthians. Eu acho absurdo o que o Dorival fez. Acho tão difícil quanto o que o Felipe fez no Corinthians. É um feito, cara. Do Flamengo você espera que brigue todo ano para ser campeão brasileiro da Libertadores. O Flamengo investe e é profissional para isso. O Corinthians não é. O Corinthians não tem nada de profissional, uma bagunça. O Corinthians não paga dívida. O Corinthians não pode contratar jogador, mas contrata, meu amigo. O Corinthians é tudo isso, é uma bagunça, não paga e coisa e tal. É, mas contrata. O elenco do Corinthians é caro. Tem o Memphis Depay, jogador de seleção holandesa, um dos principais jogadores da seleção da Holanda. E que é convocado corriqueiramente para a Holanda. Não é mentira que o elenco do Corinthians é baratinho, enxuto, e que o Corinthians fez um feito heróico em vencer a Copa do Brasil. Ainda mais em cima do Vasco, que é vice. Né? Agora, se tem um outro discurso também, porque que eu detesto, é o seguinte, envolve o Flamengo, envolve o Felipe Luiz. O Dorival teve aquela fala no final do jogo de que eu gostaria de ver as pessoas respeitassem mais a figura do treinador brasileiro, uma coisa que não acontece, é uma pena isso, o brasileiro pisa no próprio brasileiro. Eu entendo as manifestações contrárias a esse tipo de fala do Dorival, os técnicos brasileiros realmente, na sua maioria, ficaram ultrapassados, teve que vir uma galera de fora
para revolucionar o futebol brasileiro taticamente, como foi o Mister em 2019, o próprio Abel, mas o Abel é retranquinho ali, mas beleza. Agora, a pessoa dizer, né, porque o Dorival elogiou o Felipe Luiz. Aí vem o jornalista e fala assim, mas o Felipe Luiz é um brasileiro com formação europeia. Ele é treinador praticamente europeu. Eu acho isso de um eurocentrismo. Eu acho isso de uma vira-latice também, sabe? Aí para vocês que falam que se torce contra a seleção, você não tem orgulho do Brasil. Justamente por ter orgulho do Brasil, eu acho esse tipo de fala vira-latice. De fato, o Felipe Luiz viveu a maior parte da sua carreira como jogador na Europa, lá com o Simeone, jogou também no Chelsea, enfim, isso é verdade. E lá ele tirou alguns conceitos táticos e coisa e tal, mas a formação acadêmica do Felipe Luiz como treinador foi no Brasil. O Felipe Luiz fez o mesmo curso da CBF. As experiências práticas adquiridas pelo Felipe Luiz enquanto treinador foram conseguidas no Sub-17 do Flamengo, no Sub-20 do Flamengo e no profissional do Flamengo. Então o Felipe Luiz, apesar da sua bagagem europeia, é treinador brasileiro formado no Brasil. E por mais que ele tenha passaporte espanhol, ele é brasileiro. Acho isso uma vira-latice, colocar o Felipe Luiz... o bom, parece assim, o Felipe Luiz que deu certo, mas também não é brasileiro, é europeu, é brasileiro. É treinador brasileiro formado nos cursos da CBF e com experiência adquirida, ele como treinador, não obstante a experiência que ele adquiriu como jogador, mas ele como treinador adquiriu em solo brasileiro, competições brasileiras ou sul-americanas e até mundiais, mas como treinador de um time brasileiro. Tá? Então discordo desse discurso aí eurocêntrico e para mim vira-lata. Tá? Pessoal, o Bruno, eu quero saber se algum jornalista aí de São Paulo, porque teve a Aero Corinthians lá, né? Hoje é segunda-feira. O pessoal de São Paulo falou que trabalha aí, tava todo mundo lá para festejar. Quis saber se algum jornalista vai se pronunciar aí, dizendo que a questão cultural do Rio, né? Vamos avançando aqui que tem mais coisa pra gente conversar. Atualmente, Anderson Talisca, segundo Jonas Stelman, vem sendo oferecido para o Flamengo nas últimas semanas. Ele passou a ser avaliado pela diretoria do Flamengo. O jogador tem o perfil que agrada a comissão técnica, com a parte boa ofensiva e também o poder de decisão. E vale lembrar, gente, que assim, não está 100% descartada a vinda de algum jogador estrangeiro, mas está condicionada a saída de algum estrangeiro. Porque o limite de estrangeiros é 9. O Flamengo já tem 9 estrangeiros. Então, por isso que o Boto até falando, ele mira a contratação de futebol brasileiro. Tá todo mundo pedindo Bidon aí. Eu falava, olha, o Bidon é bom jogador. Mas para tirar do Corinthians agora vai ser um parto. Ainda mais o Corinthians, que não paga ninguém. Então, na cabeça deles, eles não têm dívida. Então, para que eles vão querer dinheiro de venda do Bidon? Do Flamengo ainda. Né? Em relação ao Felipe Luiz, pessoal, houve um avanço substancial depois dessa reunião por videoconferência que a gente falou que ia ter. E a situação deve se resolver, tá? Se eu estava confiante na renovação, 90%, eu boto aí agora 95% de certeza que o Felipe vai acertar com o Flamengo, já resolveu outras pendências, tá? Meros detalhes de contrato, de minutas ali, últimas estão sendo debatidas para ele assinar e firmar um contrato com o Mengão. Você que está aí, se inscreva no canal, achando o sininho de notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.